Olá, sejam bem-vindos a mais um webinário dinamizado pelo Estudo Autónomo e pela Escola Azul. Chamo-me Josana e sou aluna aqui na Escola Portuguesa de São Tomé e Príncipe, uma escola azul. Olá a todos, o meu nome é Flora e frequento a mesma escola e somos embaixadoras da Escola Azul. Sabiam que São Tomé e Príncipe acolhe 5 das 7 espécies de tartarugas marinhas existentes a nível global, todas atualmente ameaçadas de extinção? Venham descobrir a resposta a estas e a outras questões com os nossos convidados de hoje, Catarina Monteiro e Antunes de Pina. Catarina Monteiro é bióloga marinha. Adora o trabalho de campo e tem dedicado os últimos anos à conservação das tartarugas marinhas. Vive atualmente em São Tomé e Príncipe, onde colabora de perto com as comunidades locais na proteção destas espécies ameaçadas. Já trabalhou também em Cabo Verde e em Guiné-Bissau, sempre com o mesmo propósito. Em muitas comunidades, as tartarugas foram durante gerações uma fonte de alimento e rendimento, o que contribuiu para o declínio das suas populações. Por isso, acredita que incluir as comunidades locais nos esforços de conservação é essencial para garantir uma conservação duradoura. Mais do que proteger espécies, é urgente transformar mentalidades e percepções sobre o valor ecológico destes animais e a importância de preservar a natureza. Só assim podemos assegurar uma relação equilibrada entre o ser humano e o planeta. Antunes de Pina é um jovem santomense de 29 anos que sempre teve uma relação especial com a natureza. Quando pequeno, passava as suas férias escolares numa comunidade rural, onde desenvolveu ainda mais essa ligação e o amor pela natureza. Mais tarde, estudou Biologia na Universidade Pública de São Tomé e Príncipe e, atualmente, atua na linha de frente da conservação ambiental no seu país. Trabalha há mais de 6 anos na ONG Programa Tatu, que se dedica à proteção dos ecossistemas costeiros, com grande foco nas tartarugas marinhas, desenvolvendo projetos que alinham a preservação da biodiversidade e o fortalecimento das comunidades pesqueiras. No seu percurso, procura combinar sempre o compromisso ambiental, espírito colaborativo e capacidade de inovação social. Informo que depois das apresentações teremos um momento para perguntas e respostas. As questões podem ser colocadas desde já na caixa QIA aqui embaixo. A gravação deste webinário ficará disponível na plataforma do Estudo Autónomo. Visitem-nos no YouTube em Webinários Estudo Autónomo. Agora, finalmente, passo a palavra aos nossos convidados. Olá, sou Antunes. Olá, eu sou a Catarina. Então vamos começar. E Catarina, quantas tartarugas achas que existem no mundo? Será uma? Serão duas? Ou serão muitos tipos de tartarugas diferentes? Bem, é isso que nós vamos descobrir agora. Ora, vamos lá ver. Que tartaruga acham que é esta aqui? Já sei. Esta é uma tartaruga terrestre. Está certo! Como é que sabes? Esta tartaruga, ela vive na terra, não gosta nada de tomar banho, ela tem patas, unhas, muito grande e pode viver até 100 anos. Uau! Incrível! Que outro tipo de tartarugas existem? Também existem tartarugas de água doce. Elas também têm patas, têm unhas, mas ao contrário das tartarugas terrestres, elas gostam muito de nadar, por exemplo, nas águas dos rios. Então, mas também não existem tartarugas no mar? Existem sim. Este é o terceiro tipo de tartaruga que existe no mundo. Essas tartarugas são grandes, elas têm barbatanas e, ao contrário de outras tartarugas, não se conseguem esconder dentro da carapaça. Elas são mesmo especiais. Vamos lá então conhecê-las melhor. Antunes, sabes quantas espécies de tartarugas marinhas existem em todo o mundo? Sim, existem 7 espécies de tartarugas em todo o mundo. Incrível, eu não sabia que existiam tantas. É verdade. Vou apresentá-las a vocês. Nós temos a tartaruga verde, a tartaruga oliva, a tartaruga cabeçuda, a tartaruga de pente,
a tartaruga de couro, a tartaruga de Kemp, que fica no México, e a tartaruga plana, que fica na Austrália. E em São Tomé, quantas espécies de tartarugas marinhas é que existem? No nosso mar, nós podemos encontrar 5, mas na praia, só 4 delas sobem para desovar. Catarinas, podes mostrar-nos quais são? Então, nas praias da ilha de São Tomé desovam a tartaruga verde, a tartaruga oliva, a tartaruga de pente e a tartaruga de couro. E a cabeçuda? A cabeçuda alimenta-se no mar, ao largo da ilha de São Tomé. Ok. Agora que vocês já conhecem as tartarugas do meu país, deixe-me mostrar-vos umas curiosidades sobre elas. Vocês sabiam que as tartarugas marinhas existem desde o tempo dos dinossauros? É verdade, elas existem há mais de 110 milhões de anos. E vocês sabiam que a temperatura da areia é que faz com que nasçam tartaruguinhas machos ou fêmeas? Se a areia estiver mais quentinha, vamos ter mais tartarugas fêmeas. Se a areia estiver fresquinha, vão nascer mais machos. E quantos ovos é que vocês acham que uma tartaruga mete? Será apenas um ovo por dia como as galinhas? Não. As tartarugas marinhas podem desovar até 200 ovos de uma só vez. Mas, ao contrário das galinhas, elas não conseguem fazer isso todos os dias, mas elas fazem isso de 15 em 15 dias. E elas fazem isso durante o ano todo? Não. Elas fazem isso mais ou menos 5 vezes durante o ano. E cada fêmea não põe os ovos todos os anos. Por exemplo, uma das fêmeas que desovou este ano só vai voltar daqui a mais ou menos 3 anos. Uau, que curiosidades interessantes! Conta-me mais coisas sobre as tartarugas marinhas. Vocês sabem por que elas são tão especiais? Porque são bonitas. É verdade, elas são bonitas, mas além disso, elas são especiais porque fazem um trabalho muito importante dentro do mar. Ah, é? E qual é que é o trabalho delas? Bem, cada uma tem um trabalho diferente, mas todas juntas ajudam a manter o mar saudável. E como é que elas fazem isso? Bem, nós podemos ver a tartaruga verde. E ela tem um papel muito importante nas pradarias marinhas. Ela é como se fosse a jardineira das pradarias. Ela, ao ver naquele local, ao comer, ela como que cuida de um jardim, fazendo com que ele seja melhor, mais saudável, e um local especial para os peixes poderem desovar, os peixinhos poderem alimentar e se esconder dos predadores. Nesse momento, vemos ela alimentar-se de algas e, se podem observar, ela é um pouco esverdeada. Ela vive nesse local, ela como que consegue ter essa cor por causa do seu ambiente e daí sai o seu nome, tartaruga verde. Agora aqui estamos a ver a tartaruga de pente, que nós chamamos de engenheiras dos recifes de coral. Estas tartarugas alimentam-se sobretudo de esponjas marinhas, que competem com os corais por espaço. Ao comerem esponjas do mar, as tartarugas de pente contribuem para que os corais cresçam. Assim, os recifes de coral ficam cheios de biodiversidade e servem de abrigo e zonas de reprodução para muitas espécies. Reparem como esta tartaruga tem um bico muito forte, semelhante ao bico de um papagaio, que serve para quebrarem facilmente os alimentos mais rijos. Nesse momento, nós estamos a observar a maior de todas, a tartaruga de couro.
Essa tartaruga, ela vive mais nas zonas oceânicas, onde consegue encontrar facilmente seu alimento, que são as águas vivas. Todos os pontinhos que estão a observar na imagem são águas vivas. E ela, ao comê-los, ajuda assim a controlar a população dessas espécies que, por sua vez, têm o hábito de alimentar-se de ovos de peixe e de fitoplâncton. Com a tartaruga ambulância, conseguimos encontrar o equilíbrio entre as águas vivas e os peixes. Aqui podemos ver uma tartaruga oliva. Na verdade, ela é uma tartaruga oportunista, ou seja, ela alimenta-se um pouco de tudo o que ela encontra pelo caminho. Mas quando ela tem a possibilidade de escolher, ela tem preferência por búzios, mexilhões, caranguejos e anémonas. Ao alimentar-se destes organismos, a tartaruga oliva regula as populações, impedindo que estes animais cresçam descontroladamente. Sim, ela ajuda a manter o equilíbrio dos ecossistemas. Por último, nós temos cá a cabeçuda. Observa-se claramente que ela ganhou o nome por causa da sua cabeça um pouco desproporcional em relação ao seu corpo. A cabeçuda, em São Tomé, usa o nosso mar para poder se alimentar. E a cabeça grande que ela tem é por causa das fortes mandíbulas que ela precisa para poder capturar os animais que ela usa para sua alimentação, como podemos ver no vídeo, um crustáceo. Essa mandíbula forte permite quebrar a casca do crustáceo e alimentar da sua carne. Ela também faz um papel muito importante no fundo marinho, como se fossem tratores que vão remexer o fundo, possibilitando assim o ciclo dos nutrientes nesse ambiente. Nem sempre é fácil capturar a comida, mas em todo caso ela não desiste até capturar. Loggerheads eat a huge variety of foods, both plants and animals, a veritable smorgasbord. But nothing beats really fresh seafood. Como acabamos de ver, as tartarugas marinhas são muito importantes. Mas, infelizmente, elas estão ameaçadas de extinção. Por quê? As tartarugas marinhas elas enfrentam muitas ameaças provocadas pelo homem, como, por exemplo, a sua captura quando vão pôr os ovos à praia, quando caem nas redes dos pescadores. E que mais, Catarina? A poluição também é uma ameaça muito grande. Por exemplo, quando deitamos lixo no chão, este lixo vai ser levado pela chuva e pelo vento e vai entrar no mar. Depois, as tartarugas vão confundir este lixo com alimento e vão morrer com a barriga cheia de lixo. Além disso, devido às alterações climáticas, o planeta está a aquecer. Então, quer dizer que os ninhos das tartarugas vão nascer mais fêmeas. Então, e os machos? Eles correm o grande risco de desaparecer. E assim, as fêmeas não conseguirão ter filhos e também poderão desaparecer. Que horror! Isso seria uma grande tragédia, Antunes. O que é que vocês fazem em São Tomé para proteger as tartarugas de todas estas ameaças? Bem, em São Tomé, o programa Totó tem uma equipa muito grande que trabalha ao longo de toda a ilha para proteger as tartarugas. Ah, é? E que tipo de trabalho é que vocês fazem? Nós temos uma equipa que protege a tartaruga quando elas vêm à praia desovar. Ah, já entendi! Então, se alguém tentar caçar uma tartaruga, não vai conseguir e ela vai voltar para o mar sem e salva. Exatamente. Também temos uma equipa que mergulha no mar à procura de tartarugas. Assim, conseguimos conhecer melhor a sua vida debaixo d'água e sabemos onde é que elas comem. E vocês sabiam que muitas destas pessoas que hoje trabalham na nossa equipa eram antigos caçadores de tartarugas? Pois é. Antigamente, estas pessoas precisavam de matar tartarugas para comer ou vender e assim ter dinheiro. Mas agora elas ganham um salário para proteger as tartarugas. Além disso, aqui em São Tomé, nós falamos muito com meninos como vocês. Nós vamos às escolas sensibilizar as crianças, temos um museu do mar com muitas exposições bonitas.
Sim, mas também comunicamos muito com os adultos, pois nós divulgamos a nossa missão na rádio, na televisão e diretamente nas comunidades. Reparem como a missão do programa Tatô é tão abrangente. Porque precisamos da ajuda de todos para proteger as tartarugas marinhas. E vocês que estão aí em Portugal, tão longe, o que é que vocês podem fazer para ajudar a proteger as tartarugas? Para vocês que estão tão longe, pode parecer que é difícil ajudar, mas na verdade, vocês podem contribuir muito. Por exemplo, seguindo a regra dos 5 R's. Então, vamos lá ver a primeira regra. Recusar. Por exemplo, quando alguém vos oferece um saco de plástico para vocês transportarem as vossas compras, recusem e usem o saco reciclável. A segunda regra é reduzir. E como é que vocês podem fazer isso? Por exemplo, se vocês tiverem o vosso termo de água, não vão precisar de estar sempre a comprar garrafas de plástico. Reutilizar é a terceira regra dos 5 R's. E tal como o nome indica, reutilizar significa usar mais do que uma vez. Então, vocês podem reutilizar garrafas, sacos e muitos outros materiais, sem a necessidade de estarem sempre a usar um novo. E reciclar é a regra seguinte. Nas vossas casas, ao fazer a separação dos lixos entre o plástico, o vidro e o papel, e assim esses materiais poderão ser reciclados e transformados em novos produtos. Por fim, reeducar. E isso significa o quê? Significa que, ao reeducarmos-nos a nós próprios para termos comportamentos mais respeitosos para com o planeta, estamos a contribuir e ao passarmos a mensagem também para a nossa família, para os nossos amigos e para a nossa escola também. Agora que vocês já conhecem a regra dos 5 R's, podem começar a usá-la. Se todos nós seguirmos essas regras, a Terra será um melhor lugar para se viver. E agora, para finalizar, temos de seguida um pequeno vídeo que vos fala sobre a história da proteção das tartarugas marinhas em São Tomé. As pessoas matavam as tartarugas para sobreviver. A pessoa já não caça, a pessoa já não come nem vende. Esses agentes comunitários acreditam nesse trabalho. As tartarugas vivas têm muito mais valor que a tartaruga morta. Em São Tomé e Príncipe nós temos 4 espécies das tartarugas. Tatô, que é o nome do projeto, Mão Branca, que é a tartaruga verde, Ambulância e Sada. O programa Tatô, posso dizer que é o motor central aqui em São Tomé no que diz respeito à proteção e conservação das tartarugas marinhas. Nasceu, na verdade, nos anos 90. No fim dos anos 90, já tem mais de 30 anos de existência. No início, o programa Tatô era apenas um projeto de monitorização das praias de desovar de tartarugas marinhas. Antigamente, comprava, matava e vendia. Matavam as tartarugas, era uma coisa normal. Antes havia pouca proteção, a captura tanto das fêmeas, dos machos no mar e também a colheita dos ovos para comércio, para comer, também para se fazer artesanato era normal. Hoje em dia o programa Tatô emprega mais de 50 pessoas das comunidades pescatórias. A maioria deles são antigos caçadores de tartarugas marinhas. Também trabalhamos com as 17 mulheres que vendiam carne de tartaruga no mercado da cidade. O programa Tatô está a incentivar essas pessoas de arranjar outra alternativa de uma forma diferente. E então essas pessoas todas, hoje em dia, são a força do programa Tatô. São eles que estão todos os dias no seio das suas comunidades pescatórias para proteger
tanto as tartarugas nas praias como também no mar. Desde 2014 que o programa TATO também evoluiu muito, começou a investir muito na educação, na comunicação, na sensibilização das crianças, mas também dos adultos e da sociedade de São Tomé na sua globalidade. Por exemplo, para os mais novos, nós fazemos palestras interativas em que eles interagem muito, fazem muitas perguntas. Nós fazemos visitas ao Museu do Mar em Morropês, um espaço assim já fora da escola, em que eles podem ir lá e conhecer mais sobre o mar, sobre os peixes, sobre as tartarugas marinhas. Todos os anos fazemos uma formação teórica e prática sobre a biologia e ecologia das tartarugas marinhas e técnicas de conservação para todos os nossos agentes locais. É essencial para darmos ferramentas para eles serem capazes então de assegurar a monitorização e a proteção das áreas críticas de conservação destas espécies ameaçadas de extinção. A pessoa já não caça, a pessoa já não come nem vende. Também uma fonte de esperança de ver que esses agentes comunitários que estão envolvidos no programa TATO molham a camisa, acreditam nesse trabalho, são os verdadeiros embaixadores da conservação das tartarugas marinhas. As tartarugas vivas têm muito mais valor que a tartaruga morta. E assim terminou a nossa apresentação. Muito obrigada e estamos disponíveis então para responder às vossas perguntas. Agradecemos a Catarina Monteiro e ao Antunes de Pina por esta interessante apresentação, em que ficamos a saber mais sobre as tartarugas marinhas que ocorrem na ilha e as principais ameaças que enfrentam, a importância da sua proteção e a forma como o programa TATO atua para assegurar a sua conservação. Antes do momento dedicado a perguntas e respostas, temos uma pergunta para os nossos convidados. Qual é a palavra que escolheria para definir o que o oceano significa para si? Podem repetir novamente a pergunta, por favor? Claro que sim. Qual é a palavra que para si descreve o oceano? Para mim é vida. Muito obrigada. E agora vamos passar às questões. E a primeira é da Isaura Carvalho e é: que desafios e oportunidades representa o ecoturismo na proteção das tartarugas marinhas em São Tomé? Então, o ecoturismo pode ter vantagens, como também ter desvantagens para a conservação das tartarugas no país. A questão é que, normalmente, as pessoas, quando vêm para países onde sabem que existem tartarugas marinhas, querem mesmo ver estes animais, não querem perder a oportunidade. Então, normalmente, aquilo que nós fazemos é damos a oportunidade de as pessoas poderem ver as tartarugas marinhas, mas acompanhando a nossa equipa de monitorização e conservação. Ou seja, assim asseguramos que as pessoas estão a cumprir as regras de observação de tartarugas marinhas, que são inclusivamente gerais um pouco por todo o mundo, e desta forma nós estamos, digamos que, a controlar o possível impacto que este tipo de atividades pode ter sobre as tartarugas marinhas. Tentamos limitar ao máximo que a presença de pessoas perturbe o comportamento do animal e faça, por exemplo, com que a tartaruga desista de desovar. Mas para isso é mesmo fundamental acompanharem a nossa equipa nesse sentido. Ok, muito obrigada.
A pergunta seguinte é: foi fácil convencer as comunidades locais a deixar de caçar as tartarugas? E que estratégias foram mais eficazes para mudar algo que era considerado tão normal? Respondendo de forma direta, não. Não foi nada fácil e nós ainda estamos no processo de poder ajudar algumas comunidades a fazer essa mudança. Felizmente, grande parte delas já estão mais acessíveis, estão mais sensibilizadas e até colaboram conosco. Temos algumas que ainda faltam, mas o trabalho é um trabalho contínuo e o resultado que nós temos até agora também é o resultado de um trabalho que está a ser feito já há muitos anos. Então, a sensibilização, pouco a pouco, nós conseguimos mudar a mentalidade das pessoas. Em São Tomé, o mais complicado é que já fazia parte da cultura do São Tomense ter uma época do ano em que eles sabiam que iriam poder comer tartarugas. Então, nós trabalhamos muito especificamente na parte de substituir a carne de tartaruga nos principais pratos, digamos, locais e culturais aqui de São Tomé. Então, foram realizadas diversas atividades em que eles foram convidados a apresentar alternativas, os próprios moradores das comunidades. Fizemos diversos concursos e, para além disso, criamos outras atividades em que nós aproveitávamos um pouco para dinamizar a comunidade, mas com o objetivo principal de poder sensibilizar. Nós trabalhamos muito com a escola, é uma alternativa que nós vemos que dá grandes resultados agora e também para o futuro, porque as crianças são mais fáceis de ser sensibilizadas, são como se fosse um papel em branco em que nós podemos escrever uma nova história e eles, a chegarem em casa, passam a informação para os seus pais. Tivemos casos de crianças que chegaram em casa e disseram para os pais que já não vão comer carne de tartaruga, e a outra que denunciou a pessoa que estava a capturar, e com a ajuda nós conseguimos libertar a tartaruga. E nós temos feito isso porque sabemos que se essa geração for sensibilizada, daqui a 5, 10 anos, ninguém mais vai pensar em comer tartaruga e vai passar a ver tartaruga como mais um amigo e um ajudador do país. Muito obrigada. Agora vamos passar à terceira questão, que é: têm dados sobre o sucesso da conservação das várias espécies de tartarugas ao longo das últimas décadas? Sim, nós temos bastantes dados, sobretudo dos últimos 10 anos, e que nos mostram que, devido aos trabalhos, aos esforços de conservação, a tendência está a ser positiva. Cada vez temos mais fêmeas a desovar nas praias de São Tomé, apesar de ainda não serem populações muito, muito grandes. Estamos a assistir a um crescimento, mas estamos bastante longe ainda de chegar a um tamanho populacional grande e saudável. Portanto, tartaruga verde, tartaruga oliva, tartaruga de pente e estas têm estado a crescer, digamos que razoavelmente bem. No entanto, as tartarugas de couro, que são aquelas tartarugas gigantes, as maiores do mundo, têm estado a desovar cada vez menos. Ainda não conseguimos perceber muito bem o porquê disto estar a acontecer. Sabemos que esta espécie também nunca foi uma espécie que visita São Tomé com frequência. Elas passam cá de vez em quando e eventualmente elas podem ter encontrado uma nova rota e ter chegado a outro destino próximo aqui de São Tomé, como por exemplo o Gabão, onde elas costumam desovar com muita frequência. Mas assim, de uma forma muito geral, ao longo dos últimos anos tem-se estado a observar um crescimento das populações. Ok, muito obrigada pela explicação. Os alunos do terceiro ano de uma das escolas que está a assistir a este webinário perguntam quais são os animais predadores das tartarugas marinhas. Em São Tomé, quando elas são... Mesmo vou começar a partir do ovo. Quando elas estão dentro do ovo, os caranguejos são aqueles que ainda podem começar a predar.
Eles podem cavar um buraco desde a areia até chegar ao ninho e consumir os ovos. Quando nascem, ainda nós temos o caranguejo como um predador, nós temos o falcão, que é uma ave de rapina, que temos aqui em São Tomé, e depois também nós temos cães e porcos. O caranguejo e o falcão são, digamos, os predadores naturais. Infelizmente, os cães e os porcos passaram a ser predadores por nossa causa, por causa dos homens que estavam introduzindo esses animais nesses locais. Quando os bebés passam assim por mar, eles têm outros predadores, o falcão continua a ser um deles. Quando eles vêm respirar, o falcão ainda pode apanhar, mas é natural. E, por outro lado, também nós temos os diferentes peixes, que são peixes carnívoros. Nós temos a barracuda, temos o dourado e outros peixes que têm a tartaruga como seu alimento. Gostaria de frisar que todos os predadores naturais, ao capturar a tartaruga, isso já faz parte do seu ciclo de vida. Se elas deixarem de existir, esses predadores não terão alimento e grande parte deles também serão para o nosso benefício. O grande problema aqui são os predadores que não são naturais, como o caso do cão e do porco. Obrigada. Vamos passar a mais uma questão. Que mudanças têm observado na forma como as crianças e jovens das comunidades veem hoje as tartarugas marinhas, graças às vossas atividades de educação ambiental? Elas veem a tartaruga, como eu já tenho dito antes, como um amigo. Por quê? Porque normalmente a informação básica em que as pessoas têm na comunidade é que tartaruga é peixe e por isso é comida. Mas quando nós desenvolvemos diversas atividades de sensibilização nas escolas, como puderam ver nos vídeos, nós vamos diretamente à escola sala por sala, nós organizamos visitas fora da escola no Museu do Mar, nós realizamos concursos, teatros, uma grande variedade de atividades, em que dentro da atividade nós ensinamos a criança a ver que a tartaruga não é um alimento, é sim um companheiro, um amigo, que pode ajudar muito, e como nós mostramos na apresentação, que eles têm um grande papel na manutenção da saúde dos oceanos. Então nós explicamos de forma muito simples que para nós termos um mar saudável, continuamos a ter belas praias e também ter peixe, que gostamos de consumir, nós temos que ter a tartaruga no mar. Então eles esquecem essa visão da comida, de tartaruga como comida, mas sim tartaruga como um amigo que está no mar e que pode ajudá-los. Então, relativamente às questões que não foram respondidas, estas terão mais tarde uma resposta que ficará associada à gravação do webinário na plataforma do Estudo Autónomo em estudoautonomo.dge.mec.pt. Então, vamos agora assistir à apresentação de um dos projetos que foi desenvolvido pelos alunos aqui desta escola, relativa à missão William, proteção do tubarão-baleia.